Censura injustificável é o título do livro Momentos de Coragem. Pessoas bem intencionadas estranham a conduta de muitos companheiros nas escolas de educação espírita, a qual não condiz com os postulados da doutrina que eles empenham por esposar. Arrimados aos conceitos admiráveis do Espiritismo, eles derrapam, não obstante, na maledicência contumaz, na acusação gratuita, na calúnia insensata, dando margem ao seguimento de facções que competem uma com as outras, no mesmo núcleo onde se reúnem. Tal comportamento sugere ignorância de conteúdo doutrinário, ainda não penetrado, embora esses amigos se abeberem da fonte generosa e rica da codificação. Quando alguém se destaca ou cresce em ação dignificadora, é quase sempre ferozmente atacado, seja por meio dos artifícios da hipocrisia ou mediante a agressão frontal demolidora, qual se o outro fosse um inimigo fidigal que devesse ser exterminado. Sem dúvida, é lamentável a passagem moral ainda reinante na Terra e, como consequência, presente em todos os arraiais, inclusive onde jamais deveria surgir. O homem, porém, encontra-se enfermo da alma, necessitado de maior soma de tolerância e de carinho. Sem qualquer pretensão de nossa parte, buscando justificar esses anômalos comportamentos, devemos ter em conta que, sendo a mensagem espírita o excelente medicamento para os males humanos, são os doentes mais graves que o buscam, e enquanto não se dá a cura, permanecem ou repontam as mazelas do paciente. Felizmente, esses enfermos já recorrem à terapia correta, sendo factível esperar-se que logo mais se encontrem saudáveis. Por outro lado, tenhamos em mente que a ocorrência desagradável se dá sob a ação recuperadora. Imagine-se quão graves compromissos seriam assumidos se eles se encontrassem distanciados das técnicas de iluminação. Não tomes a ninguém como teu modelo. O companheiro mais esclarecido é dedicado é tão frágil e falível quanto o és tu mesmo. Tem os mesmos direitos de errar e emendar-se, qual ocorre contigo. Estimula-te ante as suas ações nobilitantes, mas não transfiguras para ele a conduta que não podes viver. Ajuda-o também com gentileza e compreensão, a fim de que ele disponha de forças para alcançar meta a que se propõe. Se ele tomba, distende-lhe a mão amiga e não o esborde com o erro cometido, porquanto ele o sabe e o sofre. Se sempre aquele que não censura nem agride, porém capaz de entender e ajudar sem descanso. E ela finaliza assim: dia chegará, não remoto, em que a terra fulgirá na constelação dos mundos felizes e os seus habitantes, vestidos com a túnica nupcial, realizarão as bodas com a felicidade e a plenitude que persegue e ainda não lograram fluir. Que assim seja. Mensagem dele. Ele faz a prece inicial, ele. Meus caríssimos e bons irmãos,
nós estamos num momento de adversidade sobre o planeta, sobre a Terra, aonde os provedores das sombras tentam de alguma maneira divergir-nos das nossas verídicas, das nossas boas vontades, das nossas boas intuições. E é para isso que nós agora, unidos aqui nessa casa espiritual, nessa casa de oração, no centro espírita, unimos as nossas mentes para fazermos uma corrente e elevarmos a nossa mente ao alto. Assim, nós pedimos à grande coordenadora, a grande trabalhadora, a grande organizadora da colônia ou das colônias, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Agradecemos ao nosso grande trabalhador, patrono dessa casa, Geraldo de Aquino, e assim juntos, nós de boa vontade, elevamos nosso pensamento para o fortalecimento de nossas almas, para o fortalecimento do nosso espírito. E assim, de acordo com o nosso mérito, nosso procedimento, nós buscamos a razão. Razão de quê? Razão do equilíbrio, razão de contra o sofrimento, razão da atenção, principalmente a atenção a todo momento, porque qualquer descuido nós podemos derrapar e cair nas malhas do astral inferior. E é justamente para isso que nós viemos aqui, para podermos reforçar, para podermos nos blindar das coisas fundamentais para a nossa desorganização. Aqui é o lugar onde nós erguemos, onde nós respiramos um ar químico, mas essa química provém do fluido cósmico terapêutico. E assim, descendo até nós, através dessa irradiação às forças superiores, dessa irradiação aos espíritos superiores já com a marca do Cristo, nós elevamos também o nosso pensamento aos nossos lares, aos nossos irmãos e nossos amigos. E assim pedimos a contabilidade, pedimos a certeza, a compreensão dos nossos erros, com pura força de vontade de melhora, com pura força de vontade de corrigir, olhar que o dia de ontem foi falho, o dia de hoje nos lembra, o dia de amanhã nós já estamos recuperados. Então, são episódios que marcam com tristeza e nós deixamos de lado, porque a força que nós temos que contar é a força do amor, é a força do bem. Orientação do Mestre Jesus, que não se deixou levar pelo mal, nem mesmo na hora do seu sacrifício, que ainda pediu ao Pai para todos aqueles que estavam: Pai, perdoai que eles não sabem o que fazem. Então, por muito menos do que isso, nós às vezes ficamos violentos, mas essa emancipação do mal para o bem, nós adquirimos força e vamos ter esse comprometimento. E aproveitamos essa força de vibração do fluido terapêutico na fluidificação de nossas almas, da qual nós, por orientação superior, vamos tê-la em todas as sessões que tivermos. Um copinho daquela fluidificação restaurará muito a força, ajudará as moléculas não sãs. Então, assim nós agradecemos, contamos com o apoio dos irmãos desencarnados, fazemos um convite a esses irmãos também, que muitos chegam até a porta, têm aquela vontade
mas tem ainda aquela prisão, se sente prisioneiros, mas é aí que nós desembaraçamos aos sábados, orientando a esses irmãos, e com que felicidade nós saímos, porque sabemos dessa semeadura do bem. E nós vamos semeá-la pela vida fora, que a vida é infinita, restaurando sempre o bem, cada vez mais. Assim sendo, agradecemos a todos que compartilham conosco e agradecemos por mais esse dia, agradecemos as bênçãos da vida. Assim eu passo a palavra ao irmão para a leitura. Vamos à leitura de O Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 7. Da volta do espírito à vida corporal. A questão número 354. Pergunta: como se explica a vida intrauterina? A resposta: é da planta que vegeta. A criança vive vida animal. O homem tem a vida vegetal e a vida animal, que pelo seu nascimento se completam com a vida espiritual. Então vamos ver aqui com o Miramês aqui, ampliar, dar uma... Carlos, Fala aí. só que antes, é um detalhezinho. Ele falou ali sobre a vida intrauterina e nós vamos notar que ali é o princípio, é a montagem de uma, vamos dizer assim, de um aparelho, de um instrumento, que é o corpo humano. E nós vemos que, por que não dizer, uma perfeição, apesar de que as falhas, acho que fica de acordo com o que nós trabalhamos durante a vida corporal, mas muitos também já vêm comprometidos. Que tal se nas lições aí viesse dando esse tipo de orientação? Não porque dos erros que nós já sabemos que são falhas nossas, mas quanto à avaria do aparelho humano. Vamos ver aqui no desenrolar o que a gente pode dizer. A pergunta em si ali mostra um lado metódico ainda muito parecido. Ele faz alusão com o feto ainda na barriga, semelhante a uma semente que está ali se formando para desabrochar. E logo depois, quando nasce, ele já faz uma alusão ao animal que está ali ainda se movendo, interagindo pelos instintos de fome, de medo, trabalhando conceitos dentro dele para se classificar qual o local que é o quadrado dele. Ele vai criar disputa com a mãe, com o pai, com a família, em cima de armas que ele tem, o choro, o sorriso, o aceite ali na fisionomia. Isso tudo são ferramentas que ele vai usar para tatear o mundo que ele está, o mundo novo, né? Vamos ver aqui o que o Miramês acrescenta nessa forma ainda um pouco reduzida que veio ali no Livro dos Espíritos, né? O útero da mulher é uma câmara sensível, na qualidade de ninho, onde tem todas as qualidades necessárias para a geração da criança, fenômeno humano, com feição divina. No encontro do óvulo com o espermatozoide, se dá o casamento interno de duas forças envolvidas por energias imponderáveis, na formação de uma consciência instintiva, que passa a comandar como se fosse um computador altamente condicionado, no qual brilha nas suas irradiações de luz a presença de Deus. O feto cresce pelo comando das forças internas, como sendo uma árvore, mas com o passar do tempo,
alcança variadas feições, como estágio nas lembranças dos seus ancestrais, por onde o espírito percorreu na sua marcha evolutiva, até sentir a razão nos esplendores da raça humana. Então ele tem todo ali um atavismo influenciando ele. Atavismo esse de vidas passadas, né? É um compêndio de informações e de tendências que ele já traz ali. Então, o suporte, o assessoramento da família é muito importante na chegada da criança, porque todo aquele compêndio de informações pode ser informações já desatualizadas, já desestruturadas para essa nova consciência desse mundo aqui, que alguns livros místicos chamam de Gaia, né? A consciência do planeta. Então a gente tem que entender que o nosso aperfeiçoamento, a nossa reciclagem serve para assessorar quem está ao nosso lado, nossos filhos, nossos vizinhos, nossos companheiros, mas sem a soberba de querer reformar ninguém, e sim mostrando nos atos, nas atitudes, na tua forma de interpretar e agir as coisas. O feto cresce pelo comando das forças internas, como sendo uma árvore, mas com o passar dos tempos alcança variadas feições, como estágio nas lembranças, e aqui eu não parei mais abaixo. O seio uterino. O seio uterino é um mundo onde se notam em ação as leis que regulam o próprio universo. São ondas, raios e impulsos se intercruzando para garantir uma vida. O corpo humano, não cansamos de dizer, é uma cópia do universo, estudado há milênios sem conta e experimentado por milhões de vezes na sua jornada para que pudesse obedecer ao progresso. Ele cada vez mais vai oferecendo ao espírito os meios, dentro de suas possibilidades, de cumprir sua missão cada vez mais elevada na face da Terra. Esse corpo biológico foi planejado e executado pelas mãos do Cristo. A sua presença nunca faltou para que se expressasse como tal. Certamente, em seu derredor, muitos engenheiros siderais estavam apostos para as suas ordens em experimentações variadas. Em futuro próximo, o corpo físico tomara outra expressão que seja mais para o lado da fluidez, oferecendo assim à alma que o vai comandar meios mais sutis para altos cargos de experimentação no campo da vivência dos conceitos evangélicos, sem as prováveis reações que se dão no corpo de hoje. Voltando um pouquinho ali, né, quando ele fala desse corpo fluídico, né, e da facilidade que o espírito vai ter em comandar esse corpo, a gente está vendo aí pelo passo a passo da ciência, né, as transformações que estão ocorrendo. Muitas atividades que a gente fazia digital, hoje a gente está fazendo como, né? Então, quer dizer... Não, antigamente fazia analógico. Hoje faz digital. Entendeu? Então, quer dizer, isso aí já... Não, e outra coisa, tem muitos livros ditados místicos que diz que Jesus esteve aqui com uma caravana de espíritos para reformar o lado geográfico e geológico do planeta por causa da mudança do nosso corpo físico. E a gente fica projetando um pessimismo, um terrorismo consciencial, sem a gente ter noção dessa causalidade, dessa vivência. A gente é ignorante do porvir. A nossa ciência é toda embasada das experiências do passado. Falando com o Júnior, né, cara, é interessante, né, que os nossos sucessos, né, são mérito nosso. A gente cresce, não usou em vaidade. Agora,
Os nossos fracassos, a gente não entende que, pô, fomos nós que criamos, né? O fracasso a gente quer terceirizar. Não, eu errei por causa do Carlos, eu errei por causa da influência de um espírito. O espírito tem capacidade de influenciar? Não tem, a gente tem que entender isso, né? E outra coisa, as pessoas... A gente tem aqui nesse centro uma leitura muito dinâmica, muito acima da maioria dos centros. A gente já está num patamar de entendimento muito superior. A gente ainda está muito agarrado a um Deus da Igreja Católica. Muito legal o que o Carlos está falando. Não significa que a gente não vai ter doença, que a gente não vai ter problema na família, a gente vai ter tudo isso. Só que o nosso comportamento perante isso aí... A forma de ver que é diferente. Tem que ser diferente. Tem que ser. Tem a obrigação de agir diferente. E essa nós somos testados todo instante. Não somos, ele. Aí é que está, não somos testados. Não temos que criar um pânico de medo do que fizemos e do que poderemos errar na frente, ele. A questão é de vibração. Justo, mas... Não, deixa eu terminar essa linha aí de raciocínio, que a coisa é muito séria. Deus, sabe, ele polariza as situações, sabe, em cima de frequências. Aí é que eu estou falando que a mensagem aqui é muito acima da média. Deus não cria, o Erlei vai ser assim. Não, o Erlei vibra assim. Então o Erlei está na frequência que Deus já criou ali. Deus tem muito o que fazer para ficar olhando o Erlei 24 horas por dia. Só que Deus está dentro do Erlei. E é isso que as pessoas têm que notar, né? Lei de. Só que é o seguinte, a gente aqui é primitivo, é pequeno, é grosseiro, é egoísta, é vaidoso, porque a gente, sabe, só vê o lado ruim. A gente está vendo 500 grupos, mas o mais pessimista é o que a gente vai se associar. Aquele que reclama do governo, que reclama da comida, que reclama da casa, que reclama da família, aquele que nos apraz mais, aquele que a gente se associa com mais facilidade. Sabe por quê? A gente não tem gratidão. E o gratidão... Peraí, deixa eu terminar o raciocínio, depois tu entra. A gratidão não é uma palavra de barganha. Eu vou aturar. Eu vou me condicionar de uma forma a ver o que vai acontecer. Gratidão é sentimento. Inchou a perna, tenho que ser grato, graças a Deus que inchou a perna. Eu vou poder estar me relacionando ainda nessa vida que eu acho que está legal, que eu não conheço de lá, eu só ouço falar. Mas aqui está ainda acima da média das minhas expectativas, experiências. Graças a Deus que inchou aqui. Mas esse graças a Deus, sentimento, não pode ser uma forma de querer ganhar lá na frente. E se entender que daqui para frente, seja o que Deus quiser. Deus é a inteligência suprema do universo. Quem sou eu para questionar? Então, mas eu não estou aqui para viver uma colônia de férias, eu estou aqui para aprender, para ter experiências, e no meu eu verdadeiro, que não é esse corpo físico, não é a doença no corpo físico, é a doença no meu espírito, é a vibração baixa. E nessas frequências que Deus coloca, a gente está posicionado em alguma frequência, ou inferior ou superior, mas a inferior não é ruim. É o nosso mundo. É o teu momento. É o teu momento, é o nosso mundo. A gente vai ter que modificar ali. Então tudo é experiência para bem. E por isso, essa gratidão é porque eu vivencio ali, quebrar uma perna, eu tenho que ser grato. Aí você está se condicionando, sabe o quê? Ao teu sentimento de carne, de humano. Então, não está se dizendo que você tem que gostar ou não gostar, porque o gostar e não gostar, como está dizendo aqui, é atavismo da tua consciência de milênios. Você tem que ser grato, porque está vindo. Você está vivendo, e aquilo tudo é ressonância do que você está querendo, consciente ou inconsciente. Mas são experiências. São experiências que a gente está... O problema é que a gente não se posiciona como espírito.
e sim como um corpo de carne querendo tirar os proveitos do mundo da carne. É só o que a nossa visão alcança, né? Só o que... É uma coisa pequena, está aqui, ó, vibrando baixo. A gente quer baixo e a gente está barganhando toda hora. Eu sou grato, eu sou grato, eu sou grato, mas eu não amo. A gratidão está muito associada ao amor. Eu sou grato e quando... Deixa eu ver o que vai vir, o que vai vir. E quando eu cansar de dar a vida, aí entra a neurose, aí entra a revolta, aí entra a porrada de coisa. Muito legal foi a página de ontem, né? A gente leu, né, as duas. Pô, né? eu não queria estar aqui. O primeiro livro que você viu, né? Falando sobre a carta de Paulo. Paulo, né? pô, eu fiquei, caramba, eu liguei para ele, ó, não sei se eu vou, mas eu acho que eu vou fazer o máximo. E a gente iniciou com uma página da dor de Caterine, ela falando exatamente sobre o problema da dor, né? Que essa pancada na perna é uma oportunidade de você ver, né, que a partir dali vão surgir outras novidades. Por exemplo, pode te levar para fazer um exame e de repente você está lá com câncer escondido. Aconteceu com o meu colega. Né, que você não sabe. Então aquilo ali foi só um alerta. Foi, né? Então isso tudo, mas aquilo que vai reverberar é a tua vibração. Aí é que está, o que vai vir, tu quebrou a perna, o que vai vir lá na frente é a tua necessidade. E a gente tem que acreditar nisso. Porque, e não ver com esse, é gostoso ou não é gostoso? É bom ou não é bom? Estou ganhando ou não estou ganhando? Por que eu preciso dessa informação? O que eu estou ganhando nessa informação? Isso tudo, a gente acha que a gente é pequeno, mas a gente, como Jesus disse, somos deuses. A espiritualidade maior está muito necessitada da gente crescer. E quando a gente cresce, essa Gaia, esse inconsciente coletivo aqui da Terra, cresce também, porque a gente está somando para o positivo, para a luz maior. Isso tudo é Deus. Então a gente está colocando Deus mais forte num mundo ainda pequeno. Tem uma situação, na hora que ele estava fazendo a prece inicial ali, veio aqui na cabeça o seguinte, cara. Por exemplo, para te acender essa lâmpada aí, né? A gente vê que tem toda uma equipe, né, trabalhando para trazer energia até aqui para que essa lâmpada seja acesa. A gente sabe bem como é que funciona isso. Aí eu pensei assim, cara, a quantidade de caloria que vem do Sol para cá, imagina, né? E não é só para a Terra, né? Não é só para esse lugarzinho nosso aqui, é para todo um sistema, né? Pô, cara, quanta gente, quantas entidades, vamos colocar assim, usar o termo que o pessoal usa, né? Não deve estar atuando para que aquilo ali chegue até nós. A formação do ar, né? Aquela quantidade de moléculas, você vê, de repente, para fabricar um remédio, né? O grupo de pessoas que está ali. A gente viu agora aí, o pessoal pesquisando aí, a vacina, né? Como é que foi, tanta gente trabalhando, e no entanto, pô, a natureza é um laboratório químico, cara, à nossa disposição. Então, será que esse criador, né, que comanda isso tudo, será que ele fica, vamos dizer assim, passivo vendo a gente ali largado ao léu? Não tá, tem um comando e a gente não acredita nesse comando, a gente fica lamentando, reclamando, lastimando, sem necessidade. Vamos lá. O Juninho ia falar alguma coisa naquela hora. Fala aí. Eu já até perdi o... eu ia falar Quando eu falei da gratidão, aí ele sentiu um sentimento ali Não, que você ia não, contar não, para ele, não, do eu ia governo, falar- disso, Eu daquilo. ia falar no grupo, me lembrei agora. O grupo, ele vem jogando a você, cara. Vai ter que acontecer, não tem Não, como. É igual você da perna. A perna, como é que você está com a perna? Tá falando para o Aldemir. Eu estava perfeito da perna. Entrei no salão para cortar o cabelo e fazer a barba, fiquei com a perna pendurada. Quando eu saí, não consegui andar. Porque eu tive um problema semana passada. Por incrível que pareça, quem que vem na minha cabeça? Esse cara aqui, ó. Vai na Avenida Carmo. Aí eu falei, pô, como é que eu vou fazer? Aí eu falei, pô, cara, ele cego vai chegar lá em cima, por que eu não vou chegar? Aí eu fui andando, foi soltando, o menino que estava lá também, professor de matemática e física, estava lá fazendo igual o cabelo, ele viu, ficou desse tamanho assim, cara. Porque isso aí foi semana passada que eu fui trabalhar com coisa, aí o que acontece? Eu deixei pendurado, o sangue não circulou, tô andando, o sangue não circulou. Ficou pendurado, fiquei com 1 hora cortando o cabelo com a perna pendurada, como se eu só dessa altura assim, ó. Aí diminuiu, passei. Aí Rapaz, na panturrilha. chega ao conselho da Luz de Caterine. Uma bateria de exame para ver por que está acontecendo isso. Eu pensei em ele, cara, mas pô, ele vai chegar lá porque Largados. É nesse sentido que se deve começar a ajudar os engenheiros do mundo espiritual nas lutas para descondicionar as vibrações negativas no perispírito. Exatamente o que está se falando aqui.
porque o seu campo de hoje é sofrido pelos pensamentos imantados no ódio, na inveja, no orgulho, no egoísmo e em tantos outros departamentos das trevas que o espírito, na sua ignorância, alimenta. O espírito passa por diversas fases na formação do seu campo, lembrando, mesmo na inconsciência, o que tem de fazer para o seu crescimento, atingindo assim a vida espiritual onde ele deve aprumar, procurando por lei a plenitude da vida em libertação com o Cristo. Mas isso aqui é um estado da consciência já liberto de preconceitos, de crenças limitantes, que a gente se condiciona muito a crenças limitantes e a gente tem medo. Ontem mesmo, uma pergunta a um espírito: masturbação é bom ou não é bom? Agrega ou não agrega? Ao cara, para falar em cima da mensagem recebida, ele ficou até meio acanhado. E aí ele coloca, depende do como você vai fazer a masturbação. O porquê que tu está se masturbando? O porquê não se masturbar? Agora, isso tudo é questão de você. Você acha que você não pode ser feliz sozinho? Você acha que você só pode ser feliz acompanhado, com multidões, aquilo? Tudo é o questionamento. Qual é a finalidade daquilo? Ele começa a colocar esse questionamento que a gente não faz. A gente está ali necessitado de jogar as tensões para fora. Está ali necessitado de... E por que eu estou necessitado ou eu não estou necessitado? Por que fazer ou não fazer? Você é teu mundo. Aí o cara vai lá para o boteco, enche a cara, cria coragem, aí começa vamos dizer assim, a assediar, às vezes uma mulher casada, daí vai sair um atrito, uma confusão. Era melhor ter ido lá na solidão, né? É isso aí. A ciência humana. E agora, a ciência humana. Você estava lá, o espírito passa por diversas fases. Sim. A ciência humana deve estar a vida. Deve estudar. Cadê? A ciência humana deve estudar a vida animal em formação na intimidade de nossas irmãs, para que a humanidade tenha mais respeito pelas crianças, senão pelos fetos. Disse o Cristo, de certa feita: vós sois o sal da terra. Os espíritos movendo um corpo no mundo são realmente o sal da terra, porque a alma vem temperar toda a expressão do entendimento, vem dar a compostura sagrada à própria natureza, e essa, desenvolvendo ao mesmo homem as leis mais sensíveis, para ele se libertar dos laços inferiores que o prendem às paixões. Carlos, eu acho muito legal essa forma de colocar do Miramês. Os espíritos movendo um corpo no mundo. Nós somos espíritos movendo o nosso corpo, a verdade é essa. E às vezes a gente não tem consciência disso, né? Não entende a realidade dos fatos. Para que estamos aqui numa casa espírita? Por que abraçamos a doutrina dos espíritos? Ontem eu no trabalho lá, eu coloquei uma passagem do Evangelho, não lembro nem o que era o assunto. Aí o meu genro, que também trabalha lá, falou para um outro rapaz que é evangélico: você acredita em reencarnação? Aí eu converso muito com esse rapaz que é evangélico, né? Aí ele: acredito. Pô, se tu acredita, o que tu faz na tua igreja? Por que tu está na tua igreja? Por que tu não saiu de lá e foi para algum lugar que está falando a mensagem na qual tu está acreditando hoje? E aí abafaram lá com outras coisas, ele nem respondeu. Mas ele colocou, quando ele falou que acredita, eu me achei muito responsável. Porque até então, quando eu converso muito com ele passa aquele espanto de nunca ter visto uma informação tão clara para ele. Entendeu? E o cara é adventista não, é mormon. É adventista do sétimo dia. Mormon é adventista, então? Ué, e ele trabalha sábado?
Trabalha, mas eu acho que ele não é adventista, não. Porque sábado o mormon não trabalha. Eu acho que mormon é adventista. Ele é mormon não, mormon é adventista, sabe? Então é alguma coisa dessa. Esses lourinhos que andavam de terno antigamente, hoje eu quase não vejo, lembra? Lembro. Eles são do sétimo dia. Eles eram adventistas? Últimos santos do último dia, né? É adventista. Mas ele é daquela. É lá na Barra da Tijuca. Fizeram lá uma catedral gigante com um anjinho na frente. Em frente ali com a bola. O legal dessa situação é que Santa Mônica Jardim. você vendeu para ele a ideia da reencarnação, ele raciocinou, ele percebeu, mas de repente, por uma série de situações, presa. Mas pessoal, crença limitante. Mas pessoal, esse pessoal daí, eles são diferentes, tá? Eles são muito estudiosos e eles acompanham os outros. Ele não é aquela bitolação. Aquela bitolação está tendo aqui, nós somos diferentes, vem lá de fora. Mas o que questionou, se as diretrizes não são as mesmas mensagens. O garoto questionou se é legal o teu jeito. Como é que tu está seguindo uma igreja que está totalmente na contramão do que se está falando? Sabe onde que esses caras surgiram? Esses escandinavos, cara. Suécia, aquele país deles, foram surgidos ali. E foram. Não, sim, eu Suécia, Suíça, aqueles países ali da Escandinávia, é que eles surgiram e tem muita gente lá sim. O legal é estar desprendido, como o Valdemir falou, estar desprendido a aceitar. Há muitos que eu conheço, até lá do meu serviço, não ouve, não quer nem ouvir alguma mensagem que tenha... mas o não ouvir é o medo. Não, sim. É o medo, o cara não quer ouvir com medo, de confrontar a verdade. Não, é o medo em cima de uma ignorância condicionada a uma falta de querer progredir, de crescer, e eu aceitaria, é mais fácil. Porque o que acontece? O Carlos, acontece com o Valdemir agora, o Josué Valando, o Valdemir sabe, botou uma igreja assim, aí é Felipe Cardoso, né? Essa atitude da Barra, que é a igreja que a mulher do Bolsonaro frequenta, que eles frequentam e tudo, todo mundo. Eu falava, minha mulher frequentava também lá, e tinha negócio de curso lá que eles faziam lá. Aí eu falei assim, pô, esse cara é muito, o Josué Valando, esse cara é muito malandro. Por quê? Você montar uma igreja no meio pobre e arrancar dinheiro do cara é fácil. Lá o cara arranca dos ricos. Os caras que têm muito dinheiro, perde pra caramba pra ele. Perde muito pra ele. Porque o cara chega naquele ponto que tirar o Júnior aqui do centro, aí, tá? Como falou, sair desses grupos de lá. A diferença entre... O fundo de tudo é dinheiro. Não, mas e aí? O fundo disso aí é dinheiro. Mas isso aí tá te aguçando. Não tá me aguçando. Tá sim, pô. Tá me aguçando. Tá sim. Eu tô comandando, comecei com o de manhã. Porque eu não tô mamando nessa tecla. Tu tá maluco, cara? Eu falo que o cara é mó 71, cara. Mas Você é minha mulher, cara. Por que tu tá no meio de 71? Não, eu não tô no meio, é minha mulher, Não, cara. Ela acidentalmente. Mas aí é que a garota ali trabalha na casa do cara. A mensagem veio pra eu conheci você. o cara, não. Sim. Aí eu falo na cara do cara que o cara é 71. Mas aí é que tá. Tu não tem que falar. A mensagem que vem para você, que nem lá estava eu e 5 promotores trabalhando. Cada um está vendo o exercício de uma forma diferente. Não adianta eu querer aqui condicionar o Valdemir a uma forma que eu vejo, porque essa forma que eu vejo é minha. Essa não é a forma que você vê, a forma real. Não, eu Por não isso que ele vejo. está nesse caos. Aí é que tá, eu não sei é o que é real, mano. O fundo é dinheiro. O que é real para mim não é real para você. O fundo desses caras é dinheiro. Mas alguns aí, até procuram. É o estágio dele. É o estágio dele. É só você ver o que está à tua volta. E o teu estágio é esse? Não, isso não me compra, não me vende. Isso aí não me compra. Vamos lá, porque senão a gente vai ficar perdendo tempo aí. A vida intrauterina é como a vida em uma das maiores capitais do mundo, sendo que ela é mais perfeita por não desrespeitar as leis que sustentam a sua própria harmonia. Falando aos homens, pedimos que respeitem a formação da vida física e, em seguida, respeitem a criança. Ela é o homem de amanhã e pede hoje que amemos a Deus sobre todas as coisas. Eduquemo-las, não somente pela palavra, mas através do exemplo. Ô Carlos, antes de você fazer a leitura do próximo livro, eu queria ler aqui um artigo que foi escrito no O Consolador, é um site muito legal que tem, que puder consulta. Aqui ele fala mais sobre essa situação aí na forma fisiológica, tá? É a vida intrauterina e o espírito. Sem comentário, vou fazer a leitura direta. Na vida embrionária intrauterina, enquanto ocorre o desenvolvimento do corpo físico,
o espírito, ser preexistente, começa o processo de ligação ao corpo em desenvolvimento, não tem plena consciência da situação, mas as experiências que se passam nesse período ficam marcadas e são importantes na vida futura. A reencarnação é resultado de um cuidadoso planejamento elaborado e conduzido pelos espíritos superiores, onde na própria fecundação há a seleção de espermatozoide mais apropriado para as experiências daquele espírito que retorna à matéria, fruto desse projeto. Hoje a moderna ciência confirma que não é o gameta masculino mais rápido, nem o mais qualificado, nem o primeiro que chega ao óvulo feminino que rompe as suas membranas e o fertiliza, mas aquele que é energeticamente compatível. Isso ocorre porque é nesse momento que são determinadas as características genéticas e hereditárias necessárias ao aprendizado do ser que renasce. No momento da fecundação, o espírito que já se aproximava fluidicamente da futura mãe, agora começa o seu processo físico reencarnatório. A energia vital do espírito vai se acoplando a cada célula, multiplicada a partir do zigoto, dando-lhe vida e direcionamento no desenvolvimento do corpo físico do feto. O pleno êxito da gestação depende, além da condição biológica favorável, mais especialmente do perfeito acoplamento e aceitação do espírito ao processo. Se alguma dessas condições não está contento, poderá ocorrer o abortamento espontâneo. Durante essa etapa, o espírito fica, de certa forma, inconsciente, porque o órgão de manifestação dessa consciência, o cérebro, está em processo de formação. Mas, apesar disso, os fatos que ocorrem, as situações familiares, o estado psicológico da mãe, os estresses, as preocupações, tanto quanto as alegrias e o bem-estar, provocam profundas repercussões no espírito, podendo afetá-lo durante toda a sua vida. Da mesma forma, o espírito que se liga ao embrião também provoca reflexos na mãe gestante. As alterações de humor, desejos incoerentes e pensamentos conflitantes dela podem ser resultados da influência do espírito, que, atuando fluidicamente sobre a mãe, transformam-na em uma espécie de médium dele. Podemos citar como exemplo a aversão repentina que algumas gestantes passam a ter de seus maridos, especialmente no início da gravidez. Em alguns casos, justifica-se essa atitude pela vinda de um espírito antagônico ao próprio pai e que vem justamente para o reajustamento das animosidades. Finda a gestação, ou até antes disso, quando se equilibram as emoções, os sentimentos do casal retornam ao nível normal. É importante lembrar que todos já tiveram muitas existências e cada uma delas deixou marcas profundas. Muitas são perceptíveis, como o conhecimento inato, as experiências marcantes, os sentimentos, as tendências adquiridas, as emoções que surgem, os traumas e temores que afloram desde tenra idade. Tudo isso demonstra a imensa responsabilidade dos pais frente à alma que reencarna sob sua égide. Esta programação se inicia no plano espiritual, onde há a preparação emocional dos pais e do filho, o planejamento familiar e conscientização das provas que terão de passar no mundo físico. Uma gestação emocionalmente tranquila, as conversas serenas dos pais com o bebê ainda no ventre, a manutenção de uma vida saudável à gestante, com uma alimentação equilibrada e sem substâncias nocivas, bem como a presença amorosa do pai, proporcionando uma atmosfera harmônica ao lar, são fatores de profunda importância para o desenvolvimento físico, mental e emocional do bebê e, consequentemente, uma vida mais equilibrada e feliz ao ser que retorna à Terra com propósitos evolutivos. Então, colocando aqui, isso aí corrobora a tudo que foi falado aqui. Então, assim, Por que aquele espírito vai encarnar num feto e vai ter aquela família? Tudo é vibração. Tudo ele coloca ali ações antagônicas. Mas o que é antagônico? Por que fazer esse paralelamento ali de forças para se equilibrar ou se estacionar em que estágio?
Aí eu vou fazer uma pergunta ao Júnior. Tu entendeu o que a gente falou aqui de gratidão? Entendi, mas pessoal, Carlos, o que acontece? Não, eu só ia falar. Você vai continuar. No final eu falo. Entendi, só vou responder só resposta objetiva, entendi. Entendeu? Aí depois eu falo, você me dá o tempo para falar. Agora eu vou te perguntar para definir. O que é o contrário de gratidão? Carlos, pessoal, diferentemente de você, você vê a religião com filosofia. Eu vejo como lógica, por isso que eu falo isso. Eu vejo como lógica. Você é filósofo? Não, não. Eu acho que muita coisa é filosofia, é hipótese. Então, eu vejo como lógica. Quando você vê eu criticando isso, é porque todos os caminhos que levaram as pessoas... Peraí, todos os caminhos que levaram as pessoas para esse caminho dessa outra religião, justamente foi o fim, dinheiro. E o que acontece? A máxima principal do espiritismo que é pregado, você não consegue pregar vendo como filosofia o quê? Você tem que passar. Mas eles são escrito. Você vai ter que passar. Eles estão no seu rebanho. Aí eu te pergunto de novo. Vai ter que passar. Qual é o contrário de gratidão? Ingratidão. Não, aí tu foi redundante. O que é gratidão? O que é gratidão? Para tu falar ingratidão, tu foi redundante. Gratidão, cara, gratidão é aquilo inesperado, que você vai acontecer inesperadamente. Às vezes um ato que você não está nem esperando vai acontecer. Gratidão é ser grato. Tu me deu, eu fiquei grato. Pô, legal. Ingratidão é o contrário. Eu não sou grato. O contrário de gratidão, eu acho ingratidão. É lamentação, mano. Eu acho ingratidão quando alguém faz alguma coisa para você, você não reconhece. E isso é questão de vibração. É questão de vibração. É sentimento. Eu sou ingrato com tudo na minha vida, com todas as experiências minhas e dos outros. Eu sou ingrato com tudo. Eu sou perturbado, eu sou revoltado, eu sou irado, eu sou ingrato. Você vai vibrar ou na gratidão ou na ingratidão. E nisso você vai projetando o teu futuro. A questão é simples e consciencial, como eu estou falando, filosofia é consciencial, filosofia é... Eu vejo através de lógica, você vai ter que saber como, você vai ter que passar. Lógica de polaridades, positivo ou negativo, maior, menor. Filosofia é teoria, e outra coisa, o mundo evolui, Deus faz o mundo evoluir, ele vai evoluindo. Eu te fiz aqui perguntas. O homem evolui. Eu te respondi logicamente. Não, você fugiu. Fugi não, te respondi logicamente. Então vamos para outra. Gratidão o que é? Aquilo quando você tem lá na frente, gratidão, a pessoa que fez alguma coisa lá atrás, lá na frente, mesmo que você esteja coisa com ela, você sabe que você vai chegar para ele botou um ponto legal, que é o seguinte, é o que eu falei do condicionamento. Quando realmente a pessoa precisar. Quebrar uma perna. Quebrar uma perna, você vai ter gratidão? Está escrito que você vai ter que quebrar. Normalmente tu vai ter uma gratidão por quebrar uma perna? Está escrito que você vai ter que quebrar. Então a gente tem que entender isso. Há todo um programa que conspira ao meu favor. A vida é duas coisas. Aquilo que vai acontecer, mesmo que está escrito que você vai acontecer, e aquelas que os seus atos que você faz, eles vão ser influências de você. Tanto numa vida agora, como numa vida futura. Nessa vida que você está vivendo. O que você está fazendo vai ser influência. Então, por isso que você todo dia vai mudando justamente em função. Não, eu vou seguir, vou dar uma variantezinha nesse caminho, justamente porque lá na frente pode acontecer isso. Então, você muda. Você todo dia vai mudando. Você só muda porque você vê que está ganhando. Não. Se você não vê que está ganhando, tu não muda. Tu vai pro outro lado. Não, isso cara, aí... Não, peraí, deixa eu Você vai usar raciocínio para saber que aquilo vai dar errado lá na frente. Aí é que tá. Você só muda porque você vê que está ganhando. E o que a gente está colocando aqui é que Deus existe. Deus existe. Aí, Deus existe. Porra, na ingratidão Deus você existe. só fala. Jesus já falava, o povo idiota, hipócrita, me adora com as palavras, mas me excomunga, me espragueja com as atitudes. A gente está falando de gratidão e ingratidão para ter esse sentimento, sabe? Primeiro aceito e depois consolidar dentro da gente. A gente está aqui, sabe o que é filosofia? É discutir. Filosofia... No teu trabalho, você sempre se dá mais um pouquinho, além do limite. Meu limite é esse aqui. Eu posso melhorar lidando, não. Você faz isso no teu trabalho. Tá? Eu sou sistêmico. Você se dá mais um pouquinho? Eu procuro cada vez mais. Eu sou sistêmico. No domingo, hoje, eu estou botando para o meu grupo, sem ninguém me pedir, a minha agenda, sabe para quê?
Para eu não falar, porra, hoje, porra, não tem um chefe nas minhas costas, é só eu sair, fazer o que eu quiser. Porra, hoje eu vou só lá na empresa dar um oba-oba e voltar para casa. Eu já ponho, hoje eu estou com fulano, amanhã eu estou com ciclano. É para eu não me sabotar, não é meu patrão, não. Meu patrão nem vê. Quando ele me questiona, eu falo para ele, tu viu minha agenda? Porra, eu não vejo nem a minha, eu vou ver a tua. Ele fala para mim, o quê? Pode ser vagabundo que eu não vou nem notar. A questão de ser sistêmico, eu não quero ser honesto com ele. Eu estou sendo honesta comigo. Eu estou sendo honesta comigo. Então, quer dizer, eu procuro, na medida do possível, do suportável, querer dar o de melhor. Então, mas eu não quero para ganhar mais, eu não quero para ser promovido, que isso tudo é questão de vibração. Não, cara, consciência. Isso não é questão de vibração. Eu gosto do novo, eu não gosto do velho. Eu gosto do que está inteiro, eu não gosto do quebrado. Não, essa questão final é que senão depois a gente descobrir. Agora consciência certa resposta. O título aqui, eu já estou aqui mesmo na macumba, eu já sabia qual seria a discussão. Amar, não sofrer, é o título. Então, ele é alusivo ao capítulo 5, do versículo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Perguntai se é permitido abrandar as vossas próprias provas. Essa questão leva a outra. É permitido aquele que se afoga recuperar, se salvar? É recuperar, deixa eu ver. Se afoga, procurar se salvar? Aquele que tem um espinho cravado de o retirá-lo? Contentai-vos com as provas que Deus vos envia, e não aumentei sua carga, às vezes tão pesada. Profunda, filosofal. E agora vamos aqui ao ponto de vista aqui do Hamed. Sofremos porque ainda não aprendemos a amar. Afinal, a lei divina nos incentiva ao amor. E aqueles que são ludibriados, enganados pelo amor? É porque em outra passagem não... eu vou falar como Cristo falou, só lobos caem em armadilha de lobo. Vamos continuar aqui. Como sendo o amor, como sendo a única forma capaz de promover o nosso crescimento espiritual. Os métodos reais da evolução só acontecem em nós quando entramos no refluxo ou no fluxo educativo do amor. Sofrer por sofrer não tem significado algum, pois a dor tem como função resgatar as almas para as faixas nobres da vida, por onde transitam os que amam em plenitude. Temos acumulado inúmeras experiências nas névoas dos séculos, em instâncias onde nossas almas estagiaram, e aprendido invariavelmente que só repararíamos nossos desacertos e equívocos perante a vida através do binômio dor e castigo. Nas tradições da mitologia pagã, aprendemos com os deuses toda uma postura marcada pela dor. A princípio, os duelos de Osíris, Sete, Horus, do Antigo Egito. Mais além, assimilamos formas, pensamentos das desavenças e vinganças entre Netuno, Júpiter no Olimpo, a morada dos deuses da Grécia. Por outro lado, não foi somente entre as religiões idólatras que incorporamos essas formas de convicção, mas também nos conceitos do Velho Testamento, onde exercitamos toda uma forma de pensar na exaltação da dor como um dos processos divinos para punir todos aqueles que se encontravam em falta. A palavra talião significa tal, do latim talis, definida como a lei de Talião, ou seja, olho por olho, dente por dente. Significa que as criaturas deveriam ter como castigo a dor, tal qual fizeram aos outros sentir.
Constatamos assim a ideia de que se tinha do poder divino era caracterizada por atributos profundamente punitivos. Jó afirmava que Deus, na sua ira, lhe repartira as dores. O Gênesis, em se referindo ao castigo da mulher, multiplicarei os teus trabalhos, e em meio da dor darás à luz a filhos. São algumas dentre muitas assertivas que nos levaram a crenças profundas de que somente o sofrimento era capaz de sublimar as almas ou reparar negligências, abusos e crimes. Então, crenças limitantes. No Sermão do Monte, Jesus se referia à lei de Talião, revogando-a completamente. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se alguém te bate na face direita, apresenta-lhe também a outra. Longa foi a estiagem dos métodos corretivos pela dor. Contudo, o Mestre instalou na terra o processo da educação pelo amor. Apesar de Jesus ter invalidado a lei de tal crime, tal castigo, ela ainda prevalece para todos os seres humanos que não encontraram no amor uma forma de viver e pensar. Realmente, durante muito tempo, a dor terá função dentro dos imperativos da vida, estimulando as pessoas às mudanças e às renovações, por não aceitarem que o amor muda e renova. E, portanto, utiliza-se dos silícios mentais, quer dizer, aquele cinto ou cordão mentais que a gente faz castidade, faz punições, entendeu? Como meios de suplícios e tormentos para se autopunirem. Autoflagelar. Pondo assim em prática toda a ideologia de exaltação à falta punição. Crença não são simplesmente credos, máximas ou estímulos religiosos, mas também principalmente orientadores de fé e de ideias que nos proporcionam direção na vida. São verdadeiras forças que poderão limitar ou ampliar a criação do bem em nossa existência. Então, é questão de patamares que a gente se condiciona. De repente, aquele que eu estou criticando, eu estou no mesmo patamar do que ele. Em cima da minha crença, eu acho que eu estou superior. E a minha crença é eu não me suicidar vendo que o outro vai se arrebentar melhor lá na frente, ou pior do que eu lá na frente. Então, isso tudo é uma situação pequena em cima de iguais. E agora? Mudar para o amor como método de crescimento, reformulando ideias e reestruturando os valores antigos, é sairmos da posição de vítimas, mártires ou pobres coitados, facilitando a sintonização com as correntes sutis e amoráveis dos espíritos nobres que subiram na escala do universo amando. Podemos sim sutilizar nossas energias kármicas amando ou desgastando-las penosamente se continuarmos a reafirmar nossas crenças punitivas do passado, crenças limitadoras, limitantes. Forçar o espinho cravado ou não retirá-lo é opção nossa. Lembremos-nos, porém, de que ideias arraigadas e adotadas seriamente por nós tendem a motivar-lhe a própria conscientização. Que assim seja.
Muito bem, a gente está chegando no final da primeira parte da reunião. Vamos tirar aqueles minutos que nós sempre tiramos para buscarmos energeticamente, né, a restauração do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual e do nosso espírito, né, acima de tudo, né? Cada um sabe como proceder nesse momento, sempre vibrando a favor de todos, né, onde houver a necessidade, e de alguma maneira esse momento de vibração possa contribuir, né, que daqui saia algo de bom em favor dos nossos irmãos. Com certeza, né, Carlos? Mas será que a gente está praticando? Isso é cada um pode ver do que precisa. E esses que, por exemplo, têm medo, é porque ainda não conseguiram ver a forma. Descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz, quanta luz. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz, quanta luz. Quanta luz.